Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Domingaço, finalzinho de novembro, dia 28 de novembro de 2021, rodada de número 36. Mas vale lembrar que a rodada 35 ainda não acabou. Tu tá chegando agora, não entendeu? É isso mesmo. Nesse domingo tivemos a rodada 36, mas na segunda-feira teremos a rodada 35. Não tá indo de trás para frente não, tá meio zoneado mesmo. Começou a 35, veio para 36, agora vai voltar na segunda-feira para 35, é meio zoneado. Mas neste domingo, rodada 36. E às 4 horas da tarde, aquele horário tradicional de futebol aqui no Brasil, tivemos dois jogos. Jogo entre o campeão brasileiro de 2021, o Atlético Mineiro, com muito mérito, ganhou do Fluminense de 2-1 de virada. O Neto fez 1-0, depois o Galo teve um pênalti a seu favor, um pênalti muito do discutível, mas teve pênalti. E depois uma falta que o Hulk bateu e acabou fazendo os dois gols, a virada e o placar de 2-1. E no mesmo horário tivemos o jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro. Esse jogo, por incrível que pareça, os times estão disputando campeonatos diferentes. O Corinthians brigando pelo G4 e o Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, brigando contra o Z4. O Corinthians, na quarta colocação, parte de cima da tabela, e o Atlético Paranaense, na 14ª colocação, a 2 pontos ali do primeiro time na zona de classificação para a Série B. Só que tem um detalhe. Meu amigo torcedor do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense fez o 35º jogo. O Atlético Goianiense tem 34. O Bahia, 34. E o Juventude também 34. Eu não sei os próximos jogos do Atlético Goianiense contra quem é. Deixa eu dar uma olhada aqui. O próximo jogo do Atlético Goianiense, para sorte do Furacão, é que o Atlético Goianiense enfrenta o Bahia. O Atlético Goianiense enfrenta o Bahia. Então, pode... Na verdade, só um se der um empate nesse jogo, que eu não sei nem quando é, mas se der empate nesse jogo, nenhum dos dois passa. O Atlético Goianiense, que está um ponto atrás, não passa, porque só tem 9 vitórias. E o Bahia, se ganhar, não, passa, porque aí vai a 43. Se qualquer um dos dois, do Atlético Goianiense ou Bahia, ganhar, passa o Atlético Paranaense. E temos o Juventude, né? Juventude, que o próximo jogo é em casa contra o Bragantino. Então, Juventude pode ganhar esse jogo e sair dessa zona aí de classificação, ir para 43 pontos, empurrar a galera para baixo e deixar o Atlético Paranaense muito mais próximo do Z4. Placar do jogo: Corinthians 1, Atlético Paranaense 0. O Atlético Paranaense fica parado ali nos 42 pontos. E o Corinthians na 4ª colocação com 56 pontos. Muito bem encaminhado para estar na fase de grupos o Corinthians. Muito bem encaminhado mesmo. Corinthians em casa está sendo muito forte. Está indo aí, foi acho que a 8ª vitória consecutiva.
E o Atlético Paranaense, que no Campeonato Brasileiro, faz um Campeonato Brasileiro digno de disputar para não cair. Campeão sul-americano, finalista da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro é um campeonato de time que briga realmente para não cair. Muito abaixo. Tipo, abandonou muito, demasiadamente o Campeonato Brasileiro em relação às outras competições. Pela tabela, acho muito difícil o Atlético Paranaense cair. Pelos jogos que o Atlético Paranaense tem até o final, acho muito difícil o Atlético Paranaense cair. Mas, como o Atlético Paranaense tem uma final contra o Atlético Mineiro no dia 12 de dezembro, o Atlético Paranaense vai ter que correr atrás até talvez o último jogo. Porque o que seria interessante era, faltando os 2 jogos aí, supomos, o Atlético Paranaense jogava com o time principal a próxima partida, e as outras 2 que faltassem, botava aí um time misto para ir já colocando os jogadores para descanso para a primeira partida da final da Copa do Brasil. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer pela situação da tabela do Atlético Paranaense. Então isso atrapalha. Em parte, né? Em outra parte, vai continuar os caras em atividade. O problema é se machucar alguém. Igual machucou lá o Kaiser no jogo contra o São Paulo. Que, na minha visão, um erro monstruoso. O Reinaldo tinha que ser expulso. E esses lances assim, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de rigor da arbitragem. Uma coisa é sem querer, outra proposital. E pelo que eu vi do lance, o Reinaldo foi na maldade. Para mim, quando ficar bem notório que foi na maldade, o jogador que fez a falta ele tem que ficar o mesmo tempo parado. Enquanto o outro jogador não voltar, não se recuperar, ele não pode voltar. Tivemos um caso emblemático no Corinthians, que a gente está falando aqui de Corinthians, do Fagner, sei que a torcida do Corinthians vai ficar puta. O Fagner deu uma entrada no jogador, acho que era do Flamengo na época, o Ederson, sei lá, porra assim. Porra, o cara ficou quase um ano parado. Depois, quando voltou, não conseguiu mais jogar. Praticamente o Fagner acabou com a carreira do cara. E foi na maldade. Ficou nítido que foi na maldade. O Fagner continuou sua vida e o cara acabou praticamente a carreira. Então, irmão, eu acho que tem que se fazer alguma coisa porque tem jogador que esquece que o cara que está jogando ali com ele não é inimigo. Mas isso é complicado. Então, vamos falar aí de Corinthians 1, Atlético Paranaense 0. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, meu amigo torcedor do Furacão, meu amigo torcedor do Corinthians que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães. Então vamos lá, galera. Corinthians mereceu. O Atlético Paranaense fez uma partida bem chatinha. O Cássio fez muito poucas defesas. O Atlético Paranaense ficou muito atrás. Primeiro tempo, quase que inteiro, foi predomínio do Corinthians. Tudo bem. Não teve lá grandes chances também o Corinthians, porque o sistema defensivo do Furacão é bem sólido, mas atacou muito pouco. E tem qualidade para isso. O Atlético Paranaense tem qualidade para atacar. Tudo bem que não tinha um centroavante, né? Mas tem qualidade para atacar, mas não estava atacando. Primeiro tempo deu uma ou outra espichada, mas muito pouco mesmo. Corinthians dominou o meio de campo, conseguiu marcar bem, conseguiu chegar na frente. Renato Augusto criando as oportunidades, o Roger Guedes também chegando, o garoto Gabriel um pouquinho sumido, mas o Corinthians mais inteiro, propondo mais o jogo, empurrando o Atlético Paranaense para trás, o Atlético Paranaense aceitando. E uma vez ou outra que tentava dar umas pichadas, até conseguiu uma ou duas
um ou dois contra-ataques ali, mas o Corinthians foi melhor, tentando variar os lados das jogadas, fazendo triangulação pelo lado esquerdo do ataque, principalmente com o Roger Guedes ali, o Renato Augusto, o volante chegando, o lateral chegando um pouquinho. Chegou nos 30 minutos, o Corinthians deu uma caída, uma diminuída, o jogo ficou mais morno ali, começou muito disputado no meio, depois o Corinthians dominou, depois deu uma caída. No segundo tempo, o Corinthians começou melhor, a gente botando aqui, o Corinthians começou melhor, não diminuiu o ritmo, colocou o William para dar um pouquinho de mais força no ataque e causou resultado, porque o William não está na parte física legal, mas ele tem uma boa qualidade, tem mais qualidade que o Gabriel. O Gabriel é um bom garoto, mas tem que comer um pouquinho de feijão de chegar próximo ao William ainda, apesar do William ter todos os problemas que a gente sabe, mas aos pouquinhos. O William já mostrou tudo que ele sabe para todo mundo sabe quem é o William. Então, se ele tiver condições para jogar 30 minutos inteiros, 45 minutos inteiros, ele vai render. E causou muito perigo ao sistema defensivo do Atlético Paranaense, foi para dentro, pressionou, até que teve o pênalti. Pênalti que eu não sei, a torcida do Furacão lá no nosso WhatsApp, que eu estava acompanhando, torcida do Atlético Paranaense reclamando muito no WhatsApp, que o time frouxo, o time não ataca, isso, aquilo, outro. O jogo contra o São Paulo, o Atlético Paranaense, acho que não deu um ataque. Aí tinha desculpa da ressaca pelo título, beleza, mas não tem mais ressaca. Então, a galera estava muito braba aí com o time. O pênalti, que pela análise, né, do comentarista de arbitragem, ele disse que era o braço de apoio, que não era pênalti, ele não marcaria o pênalti. O árbitro que estava lá nem foi olhar o VAR. Ele não é o primeiro que faz isso, já tivemos vários outros lances que o árbitro dá o pênalti, também não vai olhar o VAR. Ele não é o primeiro, não vai ser o último. A atitude que os jogadores tomam com o árbitro exagera um pouco. Acho que se fosse na Europa, muito jogador brasileiro ia ser expulso se agir dessa maneira. Cara, lógico, ele dá o carrinho, o braço esquerdo que está aberto é realmente o braço de apoio. Mas, assim, eu não estou justificando nada aqui, tá? É que ele dá o carrinho, ele vai escorregando com o quadril. E ele não faz um movimento logo de apoio com o braço no chão. Ele estica meio que o braço para continuar deslizando. E depois que ele desliza, que ele coloca o braço. Ou seja, uns podem entender como braço de apoio, outros podem entender como não foi um braço de apoio, porque ele deu um carrinho, ele foi escorregando e depois ele colocou o braço. É um critério de interpretação muito complicado. É por isso que eu acho que a arbitragem aqui é uma zona. Porque eu já vi, nesse lance, darem pênalti, como deu a favor do Corinthians. Mas também já vi nesse lance não darem pênalti. Ou seja, critério nenhum. Saiu o Gaciba, que tinha que sair mesmo, chegou um outro aí, que era o vice, né? O vice dele lá, que estava lá. Mas não mudou nada, continua não tendo critério nenhum. Tem lance que nego marca pênalti, outro que não marca pênalti, é uma zona. Então teve o pênalti, foi lá batido pelo Fábio Santos, muito bem batido. Cara, pênalti forte no alto, não tem goleiro que pegue. Esquece.
O Fábio Santos vai bater todas assim, ele vai fazer todos os gols assim. Todos os gols assim. Ele bateu, fez. Quando o Atlético Paranaense tentou alguma coisa, mas muitos jogadores muito sumidos, o próprio Unicão participou muito pouco da partida, o Pedro Rocha ali meio perdido, como entroavante. O Atlético Paranaense, pela escalação, ia jogar realmente no contra-ataque, porque iniciou com Eric Cittadini, Christian por um lado, Pedro Rocha centroavante e Nicão, ou seja, não tinha um cara de criação. Quem tinha que fazer a criação ali era o Abner por um lado ou o Marcinho por outro. Mas aquele cérebro de criação, que no caso é o Terãs, não tinha, ele tirou o Terãs. Então unificou um time mesmo para jogar atrás para fazer no contra-ataque, só que ele não contra-atacou. No segundo tempo, ele foi mudando o meio de campo inteiro, ali, tirou o Eric, tirou o Cittadini, tirou o Pedro Rocha, tentou fazer alguma outra coisa para o time do Atlético Paranaense dar uma melhorada. O Atlético Paranaense foi até para dentro, tentou algumas coisas, teve uma falta, quase que foi pênalti, uma falta do Gabriel, que quase que foi pênalti mesmo. Mas, cara, o Furacão não fez um jogo para falar a gente merecia ganhar ou merecia empatar. Não vi. Para mim, o Corinthians não fez um jogão, mas foi melhor. Para mim, foi melhor e ganhou o que fez a melhor partida, e foi o Corinthians. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!